Bom dia, que bom que você se conectou conosco nessa manhã, para juntos buscarmos mais a face do Senhor, através dos cânticos, através da palavra dEle, que vem nos ensinar, nos exortar, nos corrigir e nos santificar, nos tornando mais parecidos com Ele. Nós te adoramos, nós adoramos ao Senhor nessa manhã e convidamos vocês a estarem conosco, para adorar junto a esse Deus maravilhoso que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Esse Deus maravilhoso que merece que a gente faça tudo para agradar o coração dEle. Mas Ele é fiel, Ele é o nosso Deus, Ele que nos guarda, nos cuida e nos ensina. Amém? Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Que maravilhoso entrarmos na presença do Senhor em mais um domingo pela manhã. Como é bom consagrarmos ao nosso Deus essa semana que se inicia. Eu tenho certeza que essa foi a melhor escolha que você fez nessa manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por entrarmos na sua presença de uma forma tão maravilhosa, já consagrando as nossas vidas, consagrando e declarando quem o Senhor é para todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias, pela igreja espalhada pela face da terra. Muito obrigado, Deus, por esses queridos que, na verdade, tiveram a melhor opção: iniciar a sua semana consagrando as suas vidas diante do teu altar. Pai, nós queremos te agradecer por cada família representada, por cada lar que abriu essa transmissão para celebrar o teu nome. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque nós acordamos para glorificar o teu nome nesta manhã. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, bom dia para você que se conectou pela primeira vez conosco. Nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. E é uma honra, um prazer, e quero te agradecer por você ter aberto aí a sua casa para que juntos possamos celebrar ao nosso Deus. Eu não sei se você está no trânsito, se você está trabalhando, mas eu quero te dizer como é bom juntos celebrarmos ao nosso Deus. Nós temos alguns avisos para compartilhar com você, e o primeiro deles é que você continue ligado nas plataformas digitais da forma como estamos celebrando. Nós temos 3 campos. A IBAG possui campus Cachoeirinha,
possui campus Canoas e campus Igrejinha. Então, eu não sei qual é a região que você está agora nessa transmissão, celebrando conosco, mas eu quero já fazer o convite. Você é o nosso convidado a celebrar conosco nesses 3 campos. Mas, por favor, fique atento às plataformas digitais para que você possa saber se estamos de forma online ou de forma presencial. E o segundo aviso é sobre as células. As células continuam funcionando e é um prazer quando estamos reunidos para compartilharmos acerca da palavra de Deus. Se você não sabe o que é uma célula, é um pequeno grupo reunido nas casas, celebrando a Jesus, conhecendo mais acerca da palavra de Deus, compartilhando vida, orando, chorando, se alegrando, tendo momentos de comunhão e crescendo de forma saudável no corpo de Cristo. Se você não participa de uma, você pode colocar aí na plataforma digital: como faço para participar de uma célula? Ou faça contato pelo WhatsApp da Secretaria da Igreja. Teremos o prazer de encaminhá-lo para uma célula mais próxima da sua casa. Combinado? Bom, vamos passar por um próximo momento, que é um momento de celebração também para nós. É um princípio da palavra de Deus, que é através dos nossos dízimos e ofertas. E nós somos muito gratos, porque nós entendemos que o dízimo é um ato de obediência e oferta generosidade. E a IBAG tem o prazer de contribuir através de missões nacionais, estaduais, mundiais, com a Convenção Batista, sabia disso? A sua igreja, essa igreja, tem um coração missionário, entende a palavra de Deus que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, igreja, mesmo que estejamos num tempo de distanciamento, não negocie os princípios da palavra de Deus. Seja firme, obediente, através dos nossos dízimos e ofertas. Sabe por que está acontecendo essa transmissão aqui agora? Porque você também contribuiu. Sabe por que vidas estão sendo transformadas? Você faz parte disso. Quando você obedece, não obedece a regras, obedece a um princípio, uma palavra do Senhor. Olha o texto que nós iremos ler nesse momento e queremos compartilhar com vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus, o seu Deus, irá suprir todas as suas necessidades. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém? Nós cremos nessa palavra. Ele irá suprir as necessidades emocionais, financeiras, tantas necessidades que o Senhor sonda e conhece o seu coração. Então fique firme no Senhor, obedeça a Ele em todo o tempo. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Que você possa experimentar o ato de obedecer ao Senhor, investindo em vidas e principalmente na sua vida e na sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã preciosa. Nós queremos te agradecer por todos os nossos queridos que têm entendido a sua palavra e são obedientes nos seus dízimos e ofertas. Que o Senhor possa cada dia mais multiplicar as suas dispensas, Senhor. Nós cremos na tua palavra, aonde diz que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. A sua palavra não diz algumas necessidades, mas todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa manhã preciosa, e que a palavra de Deus, que será mencionada com o livro de Romanos, possa, ó Pai, cair em terra fértil dos nossos corações, e que possamos, ó Deus, viver e experimentar a boa, perfeita e agradável da sua vontade. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Meu querido, aguente firme. O tempo de distanciamento ele vai passar. E como falamos domingo passado, os abraços irão chegar. Que Deus nos abençoe. Do céu
mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. Deus habita no meio de louvores. Nós não temos dúvidas disso. Então que você já possa ter sido abençoado pelos louvores que nós cantamos, entoamos ao Senhor. Agora vamos continuar a nossa aula. A nossa 8ª aula de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, bondade, favor. No nome de Jesus, você possa falar aos nossos corações através do poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito a qual ela é enviada. Então, no nome de Jesus, fala com a tua igreja, que possa ser uma aula abençoada e que haja um renovo de mentalidade nessa manhã. Que haja uma ampliação da visão espiritual, que haja uma ampliação do entendimento na tua palavra, no teu poder. No nome de Jesus, que os segredos e os mistérios contidos na tua palavra possam saltar do texto sobre nós nessa manhã, nessa aula. No nome de Jesus, nós cremos e no nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Queridos, na última aula, semana passada não, mas na última aula nós estudamos o capítulo 7 de Romanos. Que aula extraordinária. Então, se você perdeu a aula 7, está lá no Embag TV no YouTube, acessa lá, cresce na palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o meu povo, ele tem errado por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra e conhecimento do poder de Deus. Veja, conhecimento da palavra e conhecimento do poder. A ignorância, a falta de informação, ok? Da palavra e do poder de Deus faz o povo errar, pecar, se desviar. E mais, não ter muitas orações respondidas, tá bom? Então que você possa guardar isso no teu coração. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, ele tem 39 versículos. E seria impossível nós terminarmos Romanos hoje, capítulo 8 hoje. Por quê? Porque é um versículo, é um texto de muitas riquezas, muitos detalhes. Então a gente não pode perder os detalhes, a gente não pode passar batido. Além do que, isso aqui não tem nenhuma norma, nenhum protocolo a ser cumprido. Nós estamos numa sala de aula, literalmente, com um estudo
Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou o teu professor nessa manhã. Pode ter outros nas outras semanas, mas hoje sou eu. Então significa que nós estamos aqui de forma muito calma, sem pressa, sem correria, para estudarmos os Romanos. Capítulo 8, verso 1, vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, e esse Espírito aqui é com letra maiúscula, o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto para a causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17 e último. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha que coisa impressionante. Olha que diferença. Abaixa só um pouquinho o retorno para mim, Léo. Olha que diferença entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Olha que diferença absurda entre o capítulo 7 da última aula e o capítulo 8 da aula de hoje. No capítulo 7, Paulo ele quebra tudo, falando sobre pecado, falando sobre a lei, falando da nossa luta contra o pecado. Aí no verso 12 do 7 ele vai dizer que a lei é boa, perfeita, que a lei é santa. E ele vai dizer que se a gente não obedecer à lei, tem consequência. Aí ele vai fazer aquela ilustração do casamento, lembra? Do verso 1 ao verso 4. Ele vai dizer que a lei é tão perfeita que a gente não consegue cumpri-la, não consegue viver as exigências da lei. Aí Paulo começa o capítulo 8. Olha que paradoxo. O 7 vem essa enxurrada de coisa. E no 8 ele começa assim, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 7 vem quebrando. E o 8 vem aliviando. O 7 vem dando no meio. E o outro vem com bonança.
O 7 é quase tempestade e o outro é mansidão, águas tranquilas. O início do 8. Olha que diferença, irmãos. Do capítulo 7 ao capítulo 8. O mesmo autor, o mesmo livro, o mesmo Deus que instruiu a ele a escrever, mas olha que diferença. É por isso que você não pode passar batido na Bíblia. Tu tem que pegar os detalhes. Por exemplo, mais um detalhe que eu notei aqui. Paulo fala do Espírito Santo uma vez no capítulo 7. E isso está lá no verso 6. E olha que ele não fala do Espírito Santo nem de forma, tipo assim, principal. O Espírito Santo o Espírito Santo fez. Não. Ele nem trata do Espírito Santo no capítulo 7 de forma principal. Mas no capítulo 8, Paulo fala 19 vezes do Espírito Santo. Olha que coisa. Uma vez no capítulo 7, no verso 6. 19 vezes no capítulo 8. O capítulo 8 vai mexer com vocês, se preparem. Paulo fala do pecado. Olhando para o capítulo 7 aqui na minha Bíblia, Paulo fala do pecado 14 vezes no 7. 14 vezes sobre pecado. E no 8, pastor? No 8 ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diferença, cara. Que diferença de capítulos. Que diferença de narrativa. Meu Deus. Vamos começar. Vamos começar. Então já deu para você ter uma noção do que foi o 7 e o que vai ser o 8. Aí, ó, a musiquinha de fundo, ó. Seja a glória. É o capítulo 8. O capítulo 7, a música era para ser vou passando pela prova. Aí no capítulo 8 vem essa aí, ó. 8, verso 1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que eu aprendo com o verso 1 do capítulo 8? O que estão em Cristo. Olha aqui. Pastor, não há condenação para a humanidade, não é? Mentira. Não é isso que o texto diz. Não há condenação para a criação de Deus, não é? Mentira. Não é isso que o texto diz. Todos estão salvos, pastor? Não é isso que o texto diz. O texto diz que não há condenação para uma classe de pessoas, aquelas que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você faz parte dessa palavra aqui. Se eu estou em Cristo e nós estamos, essa palavra aqui se refere a cada um de nós. Portanto, agora não há condenação para você e para mim. Por quê? Porque nós somos um com Cristo. Estão em Cristo. Então a salvação não é para todo mundo, irmão. A salvação é para quem está em Cristo. A segunda coisa interessante do verso de número 2 de Romanos 8 é: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei perfeita, a lei santa, a lei justa e a lei boa, do verso 12, do capítulo 7, essa lei é uma lei tão perfeita que essa matéria aqui não consegue satisfazê-la. E é por isso que o homem não consegue cumprir a lei. Por quê? Porque ela é boa, justa e perfeita. E não há justiça plena, bondade plena e perfeição plena no ser humano. Deus vendo isso, Deus diz o seguinte: o que eu vou fazer para que a lei seja satisfeita e seja cumprida? Porque através da matéria do homem não dá. E aí Paulo narra para nós o que Deus fez
para que a lei fosse satisfeita e nós pudéssemos estar, entre aspas, livre de cumpri-la. Não é de obedecê-la, mas é de satisfazê-la. Está no verso 2 de Romanos 8. Porque por meio de Cristo, eles não vão conseguir, mas o meu filho consegue. Eles não têm, mas o meu filho tem. Eles não podem, mas o meu filho pode. Eles não conquistam, mas o meu filho conquista por eles. Eles não são capazes, mas o meu filho é capaz. Eles não são tão santos ou justos ou perfeitos assim, mas o meu filho é santo, justo e perfeito. O meu filho consegue. Então eu lanço o meu filho na terra e ele satisfaz a lei por eles. O que é isso, cara? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou, irmãos. Pastor, conclui aí esse ponto e exemplifica para nós essa parte da aula. Eu vou te falar. A lei perfeita nos separou. Por quê? Porque não há conexão entre luz e trevas. A lei é justa, a lei é santa e a lei é perfeita. E não há conexão entre luz e trevas. E é por isso que essa lei perfeita nos afastou dela. A lei perfeita nos afasta, mas a lei do Espírito nos liberta. Obrigado, Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, Espírito de vida, te libertou, me libertou de outra lei, que é a lei do pecado e a lei da morte. Lei do pecado, escravidão terrena. Lei do pecado, pecar sem sentir, pecar sem saber, cego espiritual. E lei da morte, morte eterna, afastamento eterno de Deus. Aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, um cheiro de enxofre desgraçado, aquela risada diabólica do inferno e ainda por cima ranger de dente. Como é que eu faço para que o meu povo não passe por isso? Então eu preciso lançar o meu filho na terra e o Espírito de vida, o meu Espírito vai libertar eles. Uau! Obrigado, Jesus. Irmãos, a lei da perfeição nos afastou, mas a lei do Espírito nos libertou. Dá até uma frase de card esse troço. Olha o verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, mas não é que ela... Ah, pastor, então a Bíblia caiu em contradição, né? Ué? Se o verso 3 do capítulo 8 diz que a lei foi incapaz de fazer, e o verso 12 do capítulo 7 diz que ela é boa, que ela é santa e que ela é justa, a Bíblia entrou em contradição. Como é que uma lei santa, justa e boa vai ser incapaz de fazer alguma coisa? Essa incapacidade aqui não é por causa da lei. Essa incapacidade aqui é por causa dessa matéria aqui, ó. Essa aqui. Essa incapacidade da lei fazer não é por causa dela, mas é por causa de mim, de você. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Ela não foi incapaz de fazer por estar enfraquecida dela, não, por causa de mim, por causa da minha antiga natureza, por causa da minha carne pecaminosa. Aí está escrito assim: Deus o fez. Grifa, por favor, essa questão no seu estudo aqui, ó. Deus o fez. Grifa no seu estudo aqui, ó. Deus o fez. Deus o fez. Aleluia.
Pastor, tem algum texto para a gente incluir nessa parte aí de Deus o fez? É claro que tem. Sabe quem falou do texto? Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Presta atenção. Anota aí, grifa aí. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Deus o fez. Romanos 8, 3. Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 24. Presta atenção. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Deus o fez. Aleluia. A fim de quê, pastor? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Deus o fez. Por suas feridas, nós fomos curados. Por suas feridas, vocês foram curados. Deus o fez. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Aleluias. Fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Deus o fez. Aleluia. Como é que passa batido por isso, irmãos, assim correndo? Não passa. Eu não passo. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de passar por isso batido assim, não. Não tem condições. Nem que a gente leve 50 aulas aqui. Mas nós vamos crescer com força na palavra. Com força. Sabe por quê? Porque o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós gastarmos tempo aqui, todo domingo de manhã, estudando Romanos, o próximo livro vai ser João, vai ser demais João. Eu estou no meio de Romanos e falando de João, falta 8 capítulos para acabar Romanos ainda. Mas preste atenção, nós vamos crescer muito. Para quê? Para pararmos de errar. Porque sem conhecimento, vamos errar feio. Então Deus o fez com que finalidade? Anota mais um ponto no seu estudo aí. Deus o fez para redenção. E justificação. Por que Deus fez? Por que Ele levou sobre si as nossas enfermidades no madeiro? Por causa de nós, o seu corpo foi transpassado? Por que botaram uma esponja, um pano com vinagre na ponta de uma vara, de um caniço, de um bambu, e encharcaram a boca dele quando ele estava com sede? Por que foi isso? Para quê? Para te regenerar, para me justificar. É preço alto, meu filho. É preço muito alto. Nós ainda estamos no verso 3. Imagina, até o 17. Você acha mesmo que a gente acabaria Romanos 8 hoje todo? Deus o fez. A fim de que, começa o verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim de que? A fim de que? Regeneração. A fim de que? Justificação. Escreve isso no seu estudo, por favor. Anota isso aí. Não perde isso, não. Puxa uma setinha na sua Bíblia. Faça igual a minha aqui, ó. É porque não tem como tu ver aqui, ó. Mas até eu me perco aqui às vezes. Tanta coisa que tem escrito aqui. Grifa aí. Deus o fez. A fim de que? Regenerar e justificar. O verso 5, eu quero dizer que ele está conectado com o verso 8, conectado com o verso 9, conectado com o 12 e conectado com o 13. Como assim, pastor? O verso 5 vai tratar sobre carne. A nossa carne. A nossa carne, ela vai estar conectada com o verso número 8, que também vai tratar sobre a nossa carne.
também está conectado com o verso 9, o 12 e o 13. Vamos dar uma pulada rapidinho. Vamos perceber essas conexões, ok? Verso 5, mais uma vez. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha a conexão do 5 com o 8 agora, verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode. Sentiu? Sentiu a conexão do 5 com o 8? Quem tem a mente segundo a carne, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu testemunho, vai ser o quê? De uma pessoa dirigida pela sua carne. Essa carne aqui, irmãos, não é isso aqui não, ó. Presta atenção, olha para mim. Essa carne aqui não é isso aqui não. Carne aqui significa a nossa antiga maneira de viver. O nosso velho homem. A nossa antiga natureza. Nós tínhamos uma natureza antes de Cristo. Cristo entra na nossa vida. E Cristo gera uma nova natureza. O que Paulo está tratando com o povo de Roma é: ei, vocês se deixarem levar os pensamentos pela antiga natureza, os comportamentos serão os mesmos antes de Cristo. E no verso 8, ele diz que não pode. Não pode. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ah, mas eu frequento cultos. Não pode. Ah, mas eu sou dizimista. Não pode. Ah, mas porque eu sou líder na igreja. Não pode. Ah, eu sou pastor, fiz seminário, fiz teologia, fui consagrado, respondi um montão de perguntas que eles queriam ouvir. Não pode. Quem é dominado pela antiga natureza antes de Cristo não pode agradar a Deus, não vai conseguir. Quem é que fala isso? O discípulo do amor. Põe na tela aí para nós, por favor, João capítulo 1, verso 15. Preste atenção, anota aí. Faz uma conexão com o verso 8 de Romanos 8 com 1 João 1,15. João dá testemunha dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Se não viver segundo a lei do Espírito, não pode agradar a esse aí, ó, Jesus de Nazaré, que é antes da fundação do mundo. Ah, eu achei que o evangelho fosse um evangelho de facilidade, pastor. Ok, bota o verso 5 de mesmo João 1. Preste atenção. Volta no 5 agora de João 1. Preste atenção aqui, irmãos, olha para cá. Grifa na tua Bíblia aí, mais um texto para você. João 1,5. Anota aí, anota nos seus estudos aí. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O que isso tem a ver com Romanos 8,8? Romanos 8,8 vai dizer que não pode agradar a Deus quem é dominado pela antiga natureza humana. João 1,5 vai dizer que a luz brilha nas trevas e as trevas a derrotam. Ei, meu filho, não tem conexão entre as trevas e a luz. Se eu sou dominado pela minha antiga natureza, significa que eu estou nas trevas. Mas como Cristo é luz, então não tem conexão entre eu e o Espírito de Deus. E é por isso que não tem como agradá-lo. É simples. Não tem como agradar o Espírito de Deus quem está nas trevas. E quem vive segundo a lei da antiga natureza humana está nas trevas, longe da luz. Não tem conexão. É o que Paulo está falando para o povo de Roma. No capítulo 8, no verso 8. Presta atenção. Não perde o foco não. Pega a sua Bíblia, faz assim, ó. Faz igual eu. Bagunça aí essa Bíblia, daqui a pouco tu compra outra, e compra outra, e compra outra.
Pega uma bolinha no verso 5, faz assim, ó. Bolinha no verso 5, aí puxa uma retinha bem fraquinha, tá bem fraquinha. Porque se você marcar forte, você vai acabar com a tua Bíblia. Não vai conseguir nem mais ler. Puxa bem fraquinha e vai lá no verso 8 e faz outra bolinha no verso 8. Agora puxa uma outra setinha e vai lá no verso 9 e faz uma bolinha no verso 9. Vai fazendo as conexões, ó. Liga os pontos. Ó, verso 9. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vocês não estão mais sob o domínio da antiga natureza, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. De novo, verso 5, sua carne. Verso 8, não agrada a Cristo. Verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora, olha para mim. Pensa comigo. Olha que aula poderosa. Se eu digo que eu tenho o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, e as minhas obras, as minhas ações, o meu testemunho, é o mesmo de antes de eu me converter, como é que eu vou pertencer a Cristo? Se nós acabamos de ler em João 1,5, que não tem conexão entre a luz e as trevas, e a luz dissipa, derrota, destrói as trevas. Não tem. E é por isso que Paulo vai taxar, afirmar no verso 8 de Romanos 8, que não tem como agradar a Deus. Pastor, o senhor falou para nós que o verso 8 era só bonança e águas tranquilas. Mais ou menos. Verso 9, olha a conexão do 5 com o 8, com o 9, e agora transporta marcou o 9? Agora puxa uma setinha direto e vai do 9 no 12. E marca o 12 agora. Conecta o 9 com o 12 agora. Vamos ler o 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Preste atenção. Não estamos em dívidas com o antigo homem. A velha natureza não, aquela morreu, ou tem que morrer. Você já matou. Cristo morreu por ela na cruz, ou melhor, morreu por nós para que nós vencêssemos ela na cruz, a nossa antiga natureza. Então a nossa dívida não é com o velho homem nenhum. A nossa dívida é para com quem? Sujeitos a ela. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Não. Nunca, jamais, de maneira nenhuma. Olha a conexão do 5 com o 8, com o 9, com o 12 e por último, o 13. Marca o 13 também, puxa a setinha aí. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Já veio até um texto bíblico na sua mente, não veio? No meu também veio. Se eu viver segundo a minha antiga natureza antes de Cristo, a carne, morrerão. Qual o texto bíblico que vem à sua mente? Se não veio, anota aí. O salário do pecado é a morte. Então, se eu vivo segundo a carne, a antiga natureza, o meu salário é a morte. Morrerão. Ponto e vírgula. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veio outro texto bíblico na sua mente, não veio? É, o meu também veio. Bota mais um texto bíblico aí. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por quê?
Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem que o quê? Fazer morrer. Morrer o quê? A antiga natureza, a obra da carne. É simples. É tão simples. Verso de número 6. Vamos continuar. Eu fiz apenas uma conexão. Nós abrimos um parênteses aqui. Fizemos a conexão entre o 5, o 8, o 9, o 12 e o 13. Mas vamos continuar o estudo. Verso 6. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O salário do pecado é morte. Mas o Espírito Santo promove vida e paz. Rapaz, isso aqui é forte demais. A primeira vez que eu li isso aqui veio como uma bomba em cima de mim. Porque Deus, pela sua graça, me deu uma palavra rema. Sabe o que é uma palavra rema? É uma palavra revelada direto do trono de Deus, rema. Quando eu li isso aqui, Deus me deu uma palavra rema a primeira vez que eu li isso aqui. Por quê? Porque foi nítido, claro para mim, que as obras da carne, elas vão matar eternamente, morrer. Afastamento eterno de Deus. Ok, está explícito no texto isso. Mas a segunda parte do texto é onde Deus me deu uma palavra rema. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Principalmente por causa dessa última palavra, paz. Que Deus abriu os meus olhos de forma poderosa. Se está faltando, olha a palavra que Ele me deu. Eu vou compartilhar com você. Se está faltando paz, está faltando em mim uma mentalidade do Espírito Santo. Desperta, irmão. Se está faltando paz, está faltando nessa pessoa uma mentalidade, uma mente dirigida somente por uma voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Aonde a voz do Espírito Santo não dirige, as outras vozes irão dirigir e vai faltar paz. Porque onde tem a mentalidade do Espírito, aí, nessa pessoa, tem vida. Que vida, pastor? Vida em abundância. Vida em abundância não é vida de condições boas, de dinheiro, não. É vida aonde você tem paz. Aonde? No seu espírito. Eu te provo isso humanamente falando. Eu vou abrir um parênteses no estudo aqui, posso? Não ouvi tua voz, tu está em casa, então eu posso. Presta atenção. Teve uma fase da minha vida que eu posso te dizer que foi uma das fases mais tranquilas da minha família. Uma das fases de maior unidade da nossa casa. Uma das fases que mais nós quem? Eu, minha esposa e meus filhos. Uma das fases que mais nós estávamos unidos. Sabe que fase foi essa? Eu desempregado, minha esposa desempregada, e só quem ia para a rua diariamente eram nossos filhos para o colégio. Eles iam para o colégio e nos encontravam em casa. Eles iam para o colégio e nos encontravam em casa. Essa fase da minha vida foi uma das fases que mais nós tivemos paz no coração e na mente. Sabe por quê? Porque essa paz que o Espírito Santo promove não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com nível de saúde, não tem nada a ver com gasolina no carro, não tem nada a ver com casa mobiliada, não tem nada a ver com coisas materiais. É uma paz que o mundo não conhece. É uma vida abundante que o mundo não experimenta. Então, se está faltando paz, está faltando o quê? A presença, a mentalidade.
o fluir do Espírito Santo, o que a gente tem que fazer? Se está faltando a mentalidade do Espírito, é só pedir. Ele falou para nós que aquilo que a gente pedir crendo a gente vai receber, é só pedir. Verso 7 de Romanos 8, olha que palavra poderosa. A mentalidade da carne, a mentalidade da carne. A verso 6, a mentalidade do Espírito. No verso 7, a mentalidade da carne. A do Espírito, você grifou, vida e paz. E a da carne? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Eu sou apaixonado por Romanos. A mentalidade da carne nos dá vida e paz. Mas a mentalidade do velho homem, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não é submissa. Ela não consegue se submeter à vontade de Deus. Ela não consegue submeter àquela lei boa, justa e perfeita do capítulo 7 do verso 12. E mais, além dela não se submeter, ela não consegue cumprir, ela não consegue fazer. E por que ela não consegue fazer? Porque não há conexão, amizade entre trevas e luz, entre pecado e santidade, entre Satanás e Cristo, entre mundo e igreja de Cristo. Não tem conexão. E é por isso que a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, inimiga do Pai, inimiga do Filho, inimiga do Espírito Santo, que é a mesma pessoa. Se eu tenho a mentalidade do antigo homem, eu sou inimigo do Espírito Santo. Olha que coisa grave, irmão. Então, possivelmente, eu posso estar sendo convencido ao invés de ser convertido. Não, pastor, isso não é capaz de acontecer, não. Como não? Tanto é que a Bíblia vai dizer que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E por que poucos serão escolhidos? Mas se muito foi chamado, porque estava todo mundo no mesmo bolo. Mas no mesmo bolo tinha uma multidão de convencidos e uma multidão de convertidos. Estava todo mundo junto. E no dia da separação da colheita, os convencidos vão descobrir que eles eram inimigos de Deus, apesar de cantar as musiquinhas de Deus na casa de Deus. Olha que coisa séria, gente. Irmão, eu falei para você que a gente vai crescer com força. Eu falei. E é esse crescimento espiritual que faz com que o povo de Deus pare de errar. E se para de errar, está no caminho certo, na direção certa, para ouvir da boca de Deus. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pode entrar no gozo do papai, vai, pode entrar e começar a brincar. Por quê? Porque tinha palavra de Deus na mente e no coração. E aí, não se torna inimigo de Deus. Jesus, que palavra poderosa, que palavra poderosa, rapaz. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode. Já lemos isso aqui, não pode. Já lemos João 1,15, João 1,5, não pode. Verso 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluias. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Antes, outrora estávamos no lamaçal do pecado, dominado pela mentalidade da carne, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos libertou
ressuscitou e colocou em nós a pessoa do seu Espírito Santo. A partir daí, Paulo está dizendo para nós, para mim, para você e para a igreja de Roma: ei, vocês não estão sob o domínio do pecado nem da carne mais, mas do Espírito. Domínio do Espírito. Ai, se eu tivesse tempo. Domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ah, tu não pegou? Se o Espírito de Deus habita em nós, a aula número 8 de Romanos afirma para nós que nós não somos dominados pela carne mais. Pastor, dá um exemplo do que é não ser mais dominado pela carne. Porque se nós continuamos pecadores, o que então não é ser dominado pela carne mais? Não ser dominado pela carne mais é que agora, quando nós pecamos, é um acidente. Antes não. Antes era uma prática. O pecado na natureza anterior a Cristo, o pecado da carne que nós estamos lendo aqui desde o verso 1 de Romanos 8, era uma prática, era um estilo de vida. Era um desejo, era um vício. Nós éramos viciados em pecar, pronto. Agora que não somos mais dominados pela carne, pecado para nós é um acidente, irmãos. Descuidei, pequei, caramba, dei mole, e agora, Deus? Agora, se ajoelha aí, me pede perdão, que eu estou aqui pronto para te perdoar. Sabe por quê? Porque você está incomodado com esse pecado. Isso não te agrada mais. Antes, você pecava e ainda lambia os beiços. Hoje não. Hoje você pega e fica extremamente triste, incomodado, com remorso, se sentindo culpado. Sabe o que é isso? Uma pessoa dentro de você, chamada Espírito Santo de Deus. E é por isso que hoje nós pecamos, não como uma prática antiga, não como um vício mais. Mas agora pecado na tua vida e na minha vida é um acidente, irmão. Tem que ser um acidente. Não foi planejado. Aconteceu, pediu perdão e vamos embora, bola para frente, vida que segue. O Espírito Santo está aí para nos perdoar. Mas é um acidente. Não foi maquinado. Ok? Isso é não estar mais dominado pela carne. Ok? Fecha o exemplo. Volta para o verso 9 de Romanos 8. E já estamos se encaminhando para o final. Verso 9: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Uau! Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, não pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, como é que eu faço para pertencer a Jesus Cristo de Nazaré? Como é que eu faço para ter o Espírito Santo em mim? Acrescenta um texto aí no teu estudo. Efésios capítulo 1. Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, Paulo vai dizer: quando vocês ouviram, olha para mim, ouviram e creram. Mais uma vez, quando vocês ouviram e creram, ouvido e coração, na palavra da verdade, aqui ó, alguém pregou isso aqui para você, alguém anunciou isso aqui para você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, quando você ouviu e creu nessa palavra, você foi selado com o Espírito Santo.
A partir do momento que você disse sim para Jesus, creu que Ele era o Filho de Deus, você foi selado. Aí sim, a partir daí, você pertence a Cristo. Romanos 8:9. Então, como é que eu pertenço a Cristo? Reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu disse de coração que eu acredito, que eu creio que Cristo é o Filho de Deus. E que eu deixei fazer morada na minha vida. Está vendo como é que a Bíblia, ela se interpreta com a própria Bíblia? Ah, vou comprar bem um livrinho do pastor tal, para poder me ajudar, complementar a leitura da palavra. Ignorância é isso. Porque Apocalipse vai dizer que ninguém pode acrescentar nem tirar nada desse livro. Então a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E não. Verso 10 de Romanos 8. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Que bacana. 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não. É demais para minha cabeça e eu fico muito feliz com isso. Vão devagar, irmãos, por favor. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Espírito Santo de Deus, se essa pessoa habita em vocês, aquele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, Espírito Santo de Deus, também dará vida a seus corpos mortais. O que Paulo está dizendo é, da mesma forma que ele entrou no sepulcro, da mesma forma que ele pegou o corpo de Cristo naquela rocha talhada, da mesma forma que ele tirou Cristo daquele sepulcro, ele vai levantar vocês dentre os mortos. Por quê? Porque ele dá vida, e só ele pode dar vida. Somente o Espírito Santo pode dar vida. Aleluia. Só o verso 11, a gente poderia falar dele só o verso 11, pelo menos uma aula inteira. Se foi para o sepulcro, o Espírito Santo vai lá e vai gerar vida. E se está com ele vivo e Cristo voltar, já sobe direto. Uma coisa é certa, se foi para o sepultamento, vai ter que gerar vida de novo. E se estar vivo, já sobe direto com o Espírito Santo. Mas a obra sempre é do Espírito Santo. É por isso que no capítulo 7 ele fala do Espírito Santo uma vez. E no capítulo 8 ele fala 19 vezes do Espírito Santo. Pastor, que luta terrível, hein? É uma luta terrível entre a carne e o Espírito. Se eu tenho a mente da carne, os meus atos serão de velho homem. Se eu tenho a mente do Espírito Santo, os meus atos serão de um novo homem. Sabe quem falou isso? O próprio apóstolo Paulo, não ao povo de Roma, mas ao povo dos Gálatas. Gálatas, grifa aí na sua Bíblia, abre um parênteses. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Acrescenta esse texto no teu estudo aí. Eu ia terminar, mas agora eu lembrei disso aqui. Gálatas capítulo 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha que guerra, irmão, entre o Espírito e a carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Não tem conexão. Ou eu sou um cristão dirigido pelo Espírito Santo,
ou eu sou um cristão dirigido pela minha antiga natureza, pela minha carne. Não tem como segunda eu ser dirigido pelo Espírito Santo e na terça ser dirigido pela minha carne. Não tem como de manhã na quarta pelo Espírito Santo e à noite na quarta pela minha antiga natureza. Não tem como. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Olha que luta. E o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito, guerra. Ao ponto da Bíblia mencionar assim: o Espírito está pronto e a carne é fraca. Guerra. Há uma guerra terrível entre o nosso espírito e a nossa carne. Quem vai vencer? Aquele que a gente alimentar mais. Quem estiver mais alimentado em nós é quem vai prevalecer. Se eu alimento mais a carne, o espírito vai descer, perder, regredir, ficar calado, ser sujeito à carne. Agora, se eu alimento mais o espírito, filho, a carne já era. Eles estão em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Acorda, Brasil. Irmãos, olha que estudo poderoso. Romanos 8, Paulo está dizendo assim: ei, vocês precisam estar conectados ao Espírito. Como? Alimentando mais o Espírito. Eu vou terminar agora. Verso 13 de Romanos 8. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem de acordo pelo Espírito e fizerem todos e fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Agora tem uma outra conexão aqui, para a gente terminar. Você fez uma ponte entre o 5, o 8, o 9, o 12 e o 13. Agora você vai fazer uma conexão com uma outra cor de caneta na sua Bíblia, para você não se confundir, com o 14, o 15 e o 16. Ok? E 17 pode ser também. 14, 15, 16, 17. A gente termina com isso. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Olha que conexão entre o 14 e o 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito com letra maiúscula, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Abba, Pai. Paizinho. Abba, Paizinho. 15. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra minúscula. Espírito Santo com o seu e o meu espírito. Verso 15, 16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Último. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pastor, o que Paulo quis dizer com esse verso aqui de forma prática? Que quando Cristo desceu e veio à terra para nos salvar, Cristo era unigênito. Quando Cristo desce, que vem ao ventre de uma mulher virgem, Cristo sai do trono e desce como unigênito. Você sabe o que é unigênito? Único. Cristo era o único Filho de Deus. Mas agora Cristo vem à terra, habita entre nós, vimos a sua glória e ele sobe
aconteceu a ascensão de Cristo. Quando Cristo desce, ele é único, unigênito. Mas quando Cristo sobe, ele não é mais único. Por quê? Porque ele agora tem vários co-herdeiros com ele. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eu e você. Então, quando Cristo veio nos salvar, Cristo era unigênito, único filho. Mas agora Cristo sobe nas alturas, e ele não é mais único, agora tem milhares de outros co-herdeiros com ele. Aleluias. E eu termino com isso. Cristo desce, unigênito. Cristo sobe, não é mais o único. Agora tem milhares e milhares de filhos de Deus, eu e você. E ele vai voltar para quê? Para buscar nós, os co-herdeiros com ele, os filhos de Deus, a sua igreja. Aleluias. E eu fecho minha Bíblia. E na próxima aula vamos estudar Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 29. E vai ser poderoso o próximo estudo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo poder da tua palavra. O que seria da tua igreja sem o livro de Romanos contido na tua palavra? Esse manual teológico, doutrinário, extraordinário. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo livro de Romanos. Obrigado porque o teu Espírito Santo, ele revela para cada um de nós, a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, os segredos, os mistérios e as pepitas de ouro que estão escondidos na tua palavra. Ele faz com que salte sobre os nossos olhos quando nós estamos lendo a tua palavra. Muito obrigado, porque o mundo não conhece e não sabe o que é esse poder de ver segredos e mistérios saltando sobre a nossa vista e nos fazendo enxergar coisa que nós nunca tínhamos visto antes. Te louvamos pelo livro de Romanos e te pedimos, no nome de Jesus, nos ajuda a alimentarmos mais o Espírito do que a carne, porque nós não somos mais dominados pela carne. E não há mais nenhuma condenação para cada um de nós, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. E é no nome de Jesus que nós oramos. E você diga amém na tua casa. Deus te abençoe. Beijo no teu coração e até a próxima aula de Romanos. Graça e paz. Vamos adorar mais uma vez. Glórias a Deus pela palavra do Senhor que nos alimenta, que nos edifica. Que bom que nós temos esses ensinamentos para seguir com Ele. E agora nós queremos fechar esse momento lindo com o Senhor, glorificando o nome dEle, falando que Jesus é vencedor. E nós vamos louvar e adorar o Senhor. E eu te convido a estar conosco nessa última canção para agradar o coração do nosso Deus. Amém? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória.
Aleluia. Que esse Jesus possa abençoar a tua vida lindamente.